Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um conteúdo exclusivo para membros do canal Flávia Araújo. É muito legal estar aqui com vocês em mais um ano, né? Agora estamos em 2023 e eu quero começar compartilhando um pouquinho com vocês e sugerindo algumas maneiras de planejar melhor o seu ano, né? Então a gente vai falar aqui nesse vídeo sobre planejamento anual, conteúdo para 2023. E pensando aí em planejamento, primeira coisa, para a gente planejar, a gente precisa saber onde a gente quer chegar. E aí eu quero que você pense quais são os seus objetivos com as suas turmas. O que você quer que as crianças, que os seus alunos, as suas alunas alcancem nesse ano que está começando? Então, primeira coisa, para que a gente se planeje, a gente precisa pensar nos nossos objetivos principais. E aí eu vou falar para vocês quais são os meus objetivos principais com as minhas crianças. O primeiro deles é consciência corporal. Eu preciso que as minhas crianças entendam e percebam o corpo delas, entendam quais são os seus limites, entendam onde é o dedinho do pé, onde é o dedinho da mão, onde é o cotovelo, onde é o ombro, onde é o umbigo, enfim. Que elas se percebam, porque a partir disso a gente vai construir todas as outras noções. Noções de tempo, noção de espaço, como ela vai lidar com o corpo da outra criança no mesmo espaço que ela está. Então isso é muito importante. Segundo objetivo principal é construir equilíbrio com as minhas crianças. Então eu preciso que elas comecem a conseguir se estabelecer em uma perninha só. Entender como ela se equilibra, como que eu consigo levar uma perna do chão e manter o meu peso em uma base apenas. Então é um outro processo de construção. Depois, meu terceiro objetivo é musicalidade. Eu preciso de crianças que entendam muito bem a música, o ritmo, para que a gente consiga construir uma coreografia muito, muito legal. E o meu quarto objetivo é disciplina. E aí o que eu quero dizer, com disciplina? Na verdade, ela entender o que ela está fazendo aqui, O que é uma aula de balé? Como ela deve se portar, o que ela precisa perceber e como ela precisa agir com as outras crianças, o que é a construção da rotina da aula, para que quando chegar lá no espetáculo, ela consiga ter consciência, de que ela faz parte de um todo. E isso, gente, vai fazer diferença para tudo na vida da criança. A partir disso, depois que você já sabe, já estabeleceu quais são os objetivos que você quer alcançar com as suas crianças, aí você vai pensar no conteúdo. E é muito importante que você divida esse conteúdo para que você consiga distribuir ele bem e as crianças possam, aos poucos, assimilar tudo o que elas precisam. Então eu vou aconselhar você a dividir o seu conteúdo, o seu planejamento, os exercícios, as atividades, tudo que você pretende passar por trimestres. Então vamos lá, vou falar um pouquinho sobre os meus. O meu primeiro trimestre é janeiro, fevereiro e março. E nesse primeiro trimestre, eu trabalho muita consciência corporal. Então eu trago diversas atividades em que as crianças vão ter possibilidades sensoriais, elas vão andar muito descalças, elas vão perceber o próprio corpo, elas vão poder se olhar no espelho, eu trago também elementos para que elas possam pegar texturas diferentes. Então, primeiro trimestre é muita consciência corporal. E também a disciplina. A disciplina já começa desde aí. E vocês vão ver que, na verdade, a disciplina tem que estar em todos os trimestres, Porque a gente vai construir. Primeiro trimestre, em relação à disciplina, o que eu vou trazer? Consciência em relação ao uniforme, consciência de que quando ela entra na sala de balé, ela está entrando para fazer uma atividade específica, que ela tem que respeitar esta sala, este ambiente, porque muito em breve, lá no final do ano, ela vai entrar no palco. Então já tem que ter um treinamento para isso, certo? Segundo trimestre. Segundo trimestre a gente vai considerar aí então abril, maio e junho. A partir aí desses meses eu já começo a inserir bastante
Equilíbrio, muitas atividades de equilíbrio, para que elas possam perceber como é que é tirar um pezinho do chão e tá em um só, né? Como que é saltar em uma perna só, para que a gente possa construir tudo isso para lá no final do ano a gente ter um skip perfeito, porque senão elas não conseguem, né? E outra coisa que eu já insiro também no segundo trimestre bastante é musicalidade. Muitos exercícios com ritmo. Você pode usar instrumentos musicais. Eu gosto muito de usar os pandeiros, que também com certeza você deve usar, né? Maracas são muito legais. Você pode usar bastões. Eu tenho algumas atividades lá nos vídeos disponíveis para todo mundo no YouTube com bola. Gente, dá para fazer muita coisa legal com bola de ritmo. E elas gostam muito porque elas estão brincando. Não esquece de manter a disciplina. Terceiro trimestre, julho, agosto e setembro. Você vai continuar construindo consciência corporal, musicalidade e a disciplina. E sabe o que você pode colocar aí no seu conteúdo? Muitas atividades para que elas possam perceber o espaço. Por quê? Porque a gente vai começar a trabalhar a coreografia. Então, muitas atividades em que elas possam perceber onde é o lugar delas, qual referência elas podem ter para poder se localizar no espaço. Utilizem muito. Você pode propor desenhos no chão com formas geométricas. Então, por exemplo, você pode formar um círculo com marcadores de lugar e pedir para que elas... Olha só, o que a gente tem desenhado aqui no chão? Ah, é uma bola, é um sol, é um círculo, algumas já irão dizer. E como que a gente faz um círculo? Como que a gente faz uma roda? Vamos tentar fazer? E aí elas vão fazer sozinhas. E aí a partir disso você pode tentar também montar quadrados, linhas, triângulos, para que elas possam tentar se colocar no espaço dessa maneira. Você vai ver que vai funcionar bastante. Chegando no quarto trimestre, que vai ser outubro, novembro e dezembro, na verdade a gente só vai consolidar tudo que a gente construiu. Eu acredito que seja um trimestre muito mais para a professora, sabe? Para você conseguir perceber o que funcionou, o que não funcionou, o que você pode melhorar, o que ainda dá tempo de você estimular mais, né? O que cada turma precisa. Mas é um trimestre muito de reflexão, para que você possa pensar no ano que vem, né? Em como você pode adequar muitas coisas. E continue aplicando, continue trazendo coisas bacanas para as crianças, porque elas precisam de muito estímulo, principalmente nessa reta final, porque elas vão ficar mais cansadas, né? Vai ter muita repetição dos ensaios, então é sempre importante a gente manter a criatividade e trazer aulas diferentes também, tá bom? E um bônus aqui para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura de aula, o que não pode realmente faltar em nenhuma aula, independente do trimestre que você esteja. Pensa lá, primeiro de tudo, comece a sua aula de uma forma organizada, as meninas precisam saber o ambiente que elas estão entrando, um aquecimento muito bem feito, em que possa ativar realmente o corpo da criança e concentrá-la. Outra coisa importante, não pode faltar passos básicos do balé clássico, ou seja, plié, tendu, relevé. Deslocamentos também são muito importantes. Cria aí em algum momento na sua aula maneiras em que elas possam se deslocar em corridinha, caminhada na meia ponta, aí mais pra frente os saltos, enfim, tem que ter o deslocamento e tem que ter também os alegros, né? O treinamento para os alegros. E não esquece de colocar diversas atividades em que você possa trabalhar todos esses estímulos dos objetivos que você quer conquistar. Então, como eu falei para vocês, né, um dos meus objetivos é consciência corporal. Eu não posso esquecer de colocar dentro ali do formato da minha aula alguma atividade que eu possa estimular também este momento, né, a consciência corporal para elas. Certo? Então, eu espero que você tenha curtido, que esse conteúdo te ajude a planejar um pouco melhor as suas aulas. Eu tenho um curso muito bacana sobre conteúdo, que é o do Pé de Pato ao Espetáculo, em que a gente fala sobre
tudo que eu aplico em todas as minhas aulas de Baby Class dos 3 aos 6 anos de idade. É um curso muito bacana, que eu tenho certeza que pode trazer muitas possibilidades para você montar uma aula bem legal, em que você vai saber trimestre por trimestre o que você pode aplicar de conteúdo clássico e também de diversas atividades que eu insiro dentro das minhas aulas. Tá bom? Eu desejo um ano de 2023 muito incrível para todo mundo, que a gente consiga deixar as crianças dançando lindamente e com muita felicidade, né? Porque é isso que a gente ama fazer. Agradeço mais uma vez a Beat Filmes pela parceria e a gente se vê no próximo vídeo.